E aí, emendando em outro desafio dos advogados, né, saiu uma notícia agora no final de 2018 de robôs, inteligência artificial, analisando petição, analisando processos e fazendo petições, né? Então, vamos lá, aqui a ideia é pegar um pouquinho do quadro, não se assustem, mas hoje o estudante sai da faculdade. Ele está vendo que vão ter 2 milhões de advogados. E além disso, ele está vendo que vai ter uma inteligência artificial, seja de qual empresa for, que ainda vai competir com ele, como já está acontecendo na Inglaterra, e aqui no Brasil também já tem alguns escritórios, empresas utilizando. E aí, né, é mais um desafio para esse jovem advogado também aprender a lidar com a tecnologia, não só para o jovem advogado, né, aquele que já está bastante tempo no mercado. Eu imagino um estudante de direito assistindo esse programa encarando como se fosse o apocalipse, né? Eu fiz direito e estou vendo que eu tenho 2 milhões de concorrentes e robôs. Na verdade, então, ele tem a vontade de voltar atrás e fazer fisioterapia. Robô que tem a facilidade de fazer o download, né? Verdade, já pensou, verdade. O sonho de todo estudante é poder fazer o download na cabeça da matéria, né? Assiste o vídeo. Vejam, eu fico muito tranquilo, até porque eu falei uma frase que eu insisto. Quando eu trabalho uma petição inicial, eu fico muito preocupado com a imagem que está naquela petição inicial. Eu acho que a pessoa tem que ser muito cara de pau. A pessoa pode até ter uma certa malícia, tal, mas tem que ser muito cara de pau em não querer que se extraia de uma petição impressões sobre o subscritor dela. Eu, quando faço uma petição, eu fico muito preocupado com quem vai ler. O que o advogado vai falar quando lê minha petição? O ex-adverso. O que o juiz vai falar quando lê minha petição? Quando essa minha petição chegar para os tribunais? Eu fico muito preocupado. E essa preocupação tem que existir. Quando você coloca robôs, você deixa de ter essa preocupação. Você deixa de colocar a sua digital e isso vai começar a ser percebido. E quando isso começar a ser percebido pelo magistrado, pelo julgador, eu acho que ali se extrai um preconceito de quem está pedindo. Você pede como robô, talvez a decisão para você será uma decisão que merece um robô. É o que eu penso. Se eu sou promotor e me deparo com petições robôs sem digitais, eu vou analisar aquilo como merece ser analisado um robô. O direito, ele precisa... O direito é uma da ciência do dever ser. Ele precisa desse juízo de valor. Eu pergunto, esse juízo de valor não é só do juiz, esse juízo de valor é das partes. O robô vai substituir esse juízo de valor? Bom, vamos ouvir o Cleverson, o que ele entende. Enfim, né, a ideia do peticionamento de robôs é simular, né, o raciocínio jurídico de um advogado para colocar ali na petição e, de certa maneira, enganar o juiz, né? Enganar, não estou dizendo isso nem num sentido extremamente ruim, enganar no sentido de transmitir para o juiz a imagem de que aquele caso foi analisado, pensado, raciocinado e com uma resposta elaborada ali, por escrito, por um ser humano. Eu talvez não seja a melhor pessoa para responder, porque eu posso ter sido milhares de vezes já enganado, né? Pego as petições e acreditado que de fato era de um profissional que fez aquela petição, enfim. O que eu posso dizer é que algumas vezes eu já tive a nítida impressão de estar ali num processo judicial, enfim, né? Conversando, né, atuando com personagens que são robôs. Então, às vezes a gente pega aqui no processo, no dia a dia forense, algumas petições, sabe, poxa, mas será que o advogado não leu ali a inicial? Porque a inicial está reclamando do problema A e ele está contestando ali o problema B. Às vezes dá a nítida impressão de que você não está falando com um ser pensante ali. Eu imagino que essas situações sejam uma consequência, porque a história que a gente ouve de bastidores é que já é uma prática utilizada, né, esse peticionamento. A gente até tinha conversado aqui, antes de abrir um pouquinho, rapidamente, a gente tocou nesse assunto, a gente até brincou, né, a questão não é quando, não é se, é quando, né, mas
Me parece que esse ainda não é o momento. Me parece que, em algumas situações, eu tenho a impressão de um certo assodamento de usar esse tipo de tecnologia, porque algumas vezes, eu já acolhi pedidos com base na ausência de impugnação específica. Então, eu pego o pedido e a contestação está ali, parece que falando outra língua. Às vezes eu olho, eu já olhei, já me peguei no começo, antes até de conhecer esse boato ou instrumento, enfim, não sei se ele está reconhecido, mas antes de conhecer essa situação, eu já me peguei analisando a contestação e pegando o número da contestação para saber se aquela contestação foi juntada no processo correto. Porque a inicial falava alhos e a contestação era de bugalhos. Aí eu li ali e falei, não, acho que o cartório pode ter cometido algum equívoco, juntou no processo errado. Então, me parece que essa tecnologia, assim, uma impressão que eu tenho, como eu disse, eu posso ter sido enganado milhares de vezes, mas algumas vezes eu percebi que não era um ser pensante. Então, eu acho que a adoção dessa tecnologia é um assodamento. Eu acho que ela vai jogar por terra o poder de argumentar, seduzir na argumentação. As partes têm que ter isso. E o juiz também. É só você pensar o seguinte, Guilherme. Se nós vamos começar a trazer robôs para lerem petições iniciais e construírem contestações, então os advogados estão admitindo que no futuro não haja um juiz julgando e sim também um robô. Você vai se conformar com a decisão de um robô? Você é obrigado a se conformar com a decisão de robô? Então, um juiz, por exemplo, que vai julgar o seu caso, ele não vai se conformar com argumentos robotizados, argumentos que não foram construídos do caso, mas emprestados de banco de dados de sei lá onde. Robotizar o direito, uma ciência do dever ser, parece um grande erro. Perde-se o poder da argumentação, sem dúvida alguma. Agora aqui a gente falou um pouquinho, né, especificamente sobre Vai ganhar dinheiro quem inventar esse robô. Não, a gente falou sobre a substituição do profissional pelo robô. Mas veja, se a gente olhar pelo outro lado, o que a tecnologia agregou, você pode lembrar de como era ser advogado, como era ser juiz, como era ser promotor há 20, 25 anos atrás. Receber o alerta, ter que ver no jornal. Olha a facilidade que hoje você tem. E se você é um jovem advogado, ou mesmo um advogado que está atuando há mais tempo, aqui a gente está falando um pouquinho mais sobre advogado nesse início, veja a possibilidade que você tem hoje, mediante softwares, de saber qual o percentual que determinado desembargador, determinado juiz profere em determinadas decisões, em específicos posicionamentos. Você hoje tem uma possibilidade de ter uma abordagem muito mais assertiva em relação a determinados julgados, você consegue assumir um número de processos muito maior, você consegue, pelo WhatsApp, por grupos, você ter correspondentes em todo o Brasil, né? Então, eu acredito, de fato, né, quando a gente vai para o exercício em si do direito, é uma questão muito controversa, porque envolve a questão da argumentação, de exercer o direito de fato. Mas a tecnologia no universo jurídico, é uma realidade que eu acredito que se o advogado hoje faz bom uso dela, não só o advogado. Quantas vezes hoje o juiz entra numa ação, por exemplo, na Justiça do Trabalho, eu já vi várias vezes isso acontecer, e o reclamante alega alguma hérnia, e quando você vê no Facebook, ele está lá escalando, está fazendo alguma coisa, isso é extremamente comum. Quando que você imaginava isso? Isso é interessante. A sua colocação é perfeita, porque você está dando exemplos, Guilherme, da tecnologia a serviço do direito. E não a tecnologia substituindo o raciocínio jurídico. Então, por exemplo, se eu tenho um software, se eu tenho um programa que consegue detectar, consegue traçar o perfil de um desembargador a partir das suas decisões, isso vai ser utilizado por mim no meu poder de argumentação. Eu vou usar isso a favor do meu cliente. Então, são instrumentos, próprio processo eletrônico, pesquisa nas redes sociais, grupo de... o juízo se comunicando por meio de aplicativos, etc. Tudo a serviço do direito e não robotizando o direito. Aí concordo. O que eu posso até, se me permite uma
reflexão, uma classificação aí, é extremamente importante o uso da tecnologia nas atividades meio do mundo jurídico. Então, para você fazer uma pesquisa de jurisprudência, para você dinamizar, enfim, os sistemas que os tribunais costumam utilizar, cada vez mais eles estão utilizando inteligência artificial para criar rotinas de conduta. Então, se eu dou um despacho, por exemplo, designando uma audiência, determinando uma citação inicial, o próprio despacho já gera, por exemplo, um mandado judicial de citação. Então, a tecnologia tem que ser bastante utilizada, já é bastante, e a tendência é cada vez mais ser utilizada nessas atividades meio dentro do dia a dia forense. O que eu também não consigo concordar é como o Rogério ponderou, né? No raciocínio jurídico, aquilo lá buscar um argumento num banco de dados, enfim, pré-formatado, que não se enquadra exatamente naquela situação, que, enfim, aí vai haver um próprio desvirtuamento da atividade jurisdicional mesmo. É humanamente possível. Como é que você vai substituir a análise do fato? A robotização ela pode servir para o direito, mas a análise do fato, nem súmula vinculante consegue engessar o magistrado na análise fática. Porque sempre há a possibilidade. Exato, a súmula vinculante nós sabemos. Esse juiz descumpriu súmula vinculante? Não, a súmula vinculante vincula o magistrado quanto ao direito. Agora, a análise fática, o juiz não pode ser engessado. Então eu fico imaginando que robô é esse que vai fazer um juízo de valor do fato que substitua o ser humano. É humanamente possível. Vai tornar aquela petição uma coisa tão esdrúxula que depõe contra esse advogado que aceita subscrever. E nós sabemos que hoje esse instrumento da robotização vem sendo utilizado por bancos, por exemplo. E isso aí vai acabar gerando consequências e efeitos colaterais, certamente. Pelo menos por enquanto, né? Quem lê livro do Asimov aí já pode projetar um futuro mais distante e imaginar outra realidade.